pessoal! A gente viu na aula passada alguns conceitos introdutórios sobre a parte de poluição dos sistemas ambientais como um todo. Também vimos um pouco mais em detalhes a poluição relacionada ao sistema ambiental do solo. A partir dessas próximas aulas, a gente vai começar a ver um pouco dos aspectos gerais sobre poluição da água e poluição do ar, concluindo então essa etapa do nosso conteúdo. E aí, antes de eu iniciar a falar propriamente sobre a poluição da água, é importante só eu ressaltar para vocês que quando eu falo sobre poluição da água, eu estou me referindo a todos esses ecossistemas aquáticos, ou seja, tanto a água marinha, tanto o mar, os oceanos, quanto também os estuários e as águas doces. O estuário, para quem não sabe, é esse ambiente que fica entre o continente e o oceano, e os estuários têm importância fundamental para os sistemas ambientais, porque eles constituem o berço da vida marinha, onde várias espécies de peixes e crustáceos encontram ali um local protegido, de abrigo, e também é um local bastante sensível às diversas formas de poluição. E com relação às nossas águas doces, que são referentes às nossas águas continentais, está incluso aí os rios, os lagos, as lagoas, reservatórios artificiais, como os açudes, de abastecimento de água ou para outros usos, certo? Então, quando falamos em ecossistemas aquáticos, poluição da água, estamos nos referindo não só aos rios, mas também todos os outros ecossistemas aquáticos que constituem a nossa hidrosfera. E então, definindo poluição da água, a poluição hídrica, assim como a gente já tinha estudado para a poluição do solo, é uma alteração nas características físicas, químicas e biológicas, mas agora, poluição hídrica, então vai ser a alteração da água, que possa constituir algum prejuízo à saúde ou à segurança ou ao bem-estar da população e ainda possa comprometer a fauna ictiológica e a utilização da água para outros usos, para fins recreativos, comerciais, industriais, de abastecimento humano, fins econômicos. Então, toda aquela alteração que possa tanto comprometer a nossa saúde enquanto ser humano ou de outros seres vivos, como também comprometer a qualidade da água para os seus diversos usos. E diante disso, eu pergunto para vocês, quais são as formas que o homem polui a água? E se vocês já souberem, já coloca nos comentários, certo? Novamente, pausa o vídeo, coloca nos comentários para já saber o nível de conhecimento prévio de vocês e posteriormente vocês podem dar continuidade e dar play aqui no vídeo. Eu destaquei aqui nesses slides alguns dos principais poluentes aquáticos decorrentes das atividades antrópicas, que é a principal forma de poluição desse ecossistema. Iniciando então com os poluentes orgânicos biodegradáveis, eles estão relacionados à presença de matéria orgânica biodegradável dentro do meio aquático. Então, qualquer matéria orgânica que seja degradada por bactérias, ou seja, biodegradada por organismos vivos, pode causar uma destruição da fauna aquática e também de outras espécies aeróbias que necessitam do oxigênio para sua respiração. Então, o que acontece quando a gente tem um lançamento de esgoto no ecossistema aquático, por exemplo? Os organismos decompositores, exemplo das bactérias, vão consumir o oxigênio dissolvido para poder degradar essa matéria orgânica. E nesse processo, quando as bactérias consomem o oxigênio dissolvido da água, isso diminui, portanto, a concentração de oxigênio disponível nesse ambiente, prejudicando a forma de vida de outras espécies aquáticas, que necessitam também de oxigênio para sobreviver. E é por isso que é comum, quando se tem um aparecimento de diversos peixes boiando, mortos em um corpo hídrico, já aconteceu em tempos remotos aqui em Natal, no Rio Potengi, vocês podem pesquisar aí no Google, notícias sobre a mortandade de peixe no Rio Potengi, vocês vão ver fotos bem impactantes da quantidade de peixes que apareceram boiando, mortos no rio. E aí, quando se foi investigar a causa desse problema, conseguiu-se descobrir que era devido ao lançamento de despejos de esgoto que influenciavam nessa disponibilidade de oxigênio dissolvido no corpo hídrico, portanto, causando essa mortandade excessiva de peixes, certo? Então, quando ele tem um lançamento de esgoto nesse corpo aquático, o que vai acontecer? As bactérias, os organismos decompositores, que utilizam do oxigênio dissolvido para degradar a matéria orgânica, essa matéria orgânica que está presente nos esgotos, então a gente tem uma diminuição na disponibilidade de oxigênio para outros organismos, para outras espécies aquáticas aeróbias que precisam desse oxigênio, causando então, portanto, essa poluição hídrica e essa alteração indesejável nas características físicas, químicas e biológicas da água. Outro tipo de poluente orgânico são aqueles chamados recalcitrantes, ou seja, que não são biodegradáveis ou então que sua taxa de biodegradação é muito lenta, demora muito para acontecer.
E esses poluentes recalcitrantes são, por exemplo, os defensivos agrícolas, que a gente já estudou anteriormente, que também influenciam na poluição do solo, né, os agrotóxicos, também os detergentes sintéticos, usados tanto em ambiente doméstico quanto em ambiente industrial, e também o petróleo, que quando ocorre algum acidente, em sua maior parte no mar, né, traz todo aquele problema ambiental. Também tivemos recentemente o caso do aparecimento de diversas manchas de óleo decorrentes de petróleo no mar do nosso litoral aqui nordestino, incluindo nossas praias aqui no Rio Grande do Norte. E se vocês acompanharam, né, nessa época, foi um tempo e uma operação muito grande para se fazer a retirada desse material das nossas praias. E o tratamento da água para retirar esses poluentes é bastante oneroso, bastante difícil e, portanto, deve-se sempre trabalhar na prevenção para que a gente não tenha esse lançamento de despejos orgânicos recalcitrantes nos nossos ecossistemas aquáticos. Outro tipo de poluente aquático são os metais pesados. Esses, por sua vez, podem ser solubilizados pela água e gerar danos à saúde em função da quantidade ingerida desses metais, ou então pela sua toxicidade ou seus potenciais carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos. Ou seja, a ingestão, por exemplo, de água contaminada com esses metais pesados ou pelo próprio contato da água contaminada com esses metais pode trazer como efeito nos organismos a toxicidade e também a bioacumulação, que vocês devem lembrar também da aula passada que eu comentei sobre isso, se refere à acumulação desses metais ao longo do tempo no organismo da pessoa. Então, a gente vai ingerindo alimentos, água contaminada com esses metais pesados ao longo da nossa vida e acumulando esses metais pesados no nosso corpo. Isso pode ter como consequência diversas doenças relacionadas a diversos tipos de câncer que são decorrentes dessa concentração, dessa acumulação de metais pesados no nosso organismo. É exemplo do bário, do arsênio, cromo, chumbo, mercúrio, e são metais pesados que podem ser encontrados na água decorrentes de despejos, principalmente de esgotos industriais, nos nossos corpos hídricos. Ainda posso citar em relação a esses poluentes aquáticos os organismos patogênicos, como por exemplo bactérias, vírus, protozoárias e helmintos, ou seja, esses organismos são capazes de causar alguma patologia, alguma doença ao homem. E algumas dessas doenças, por exemplo, como a cólera, a hepatite infecciosa, a amebíase, a esquistossomose, são decorrentes do contato desses organismos patogênicos com a água, com o alimento contaminado, e o homem, ao entrar em contato com esse meio, pode acabar adquirindo algumas dessas doenças. Esses organismos patogênicos estão em grandes concentrações nas fezes humanas, portanto, também está relacionado àquele despejo de poluentes orgânicos biodegradáveis, exemplo dos esgotos domésticos, e quando não se tem um tratamento adequado dos esgotos sanitários, acaba-se também indo todos esses organismos patogênicos para os nossos rios, os estuários, chegando até o mar também. E nesse sentido, como a prevenção dessa poluição por organismos patogênicos, a gente pode citar a coleta e o tratamento adequado dos esgotos domésticos e industriais, que é onde se encontra boa parte desses organismos patogênicos, que podem causar doenças ao ser humano. Outro tipo de poluição aquática está associado com a presença de nutrientes. Esses nutrientes em excesso podem levar o corpo aquático ao fenômeno da eutrofização, ou seja, quando a gente tem um afloramento excessivo de águas potencialmente tóxicas, que são decorrentes da disponibilização de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio na água, que fazem com que a gente tenha situações como essa aqui da foto, de corpos aquáticos totalmente esverdeados, dessa floração excessiva de algas, e algumas dessas águas podem inclusive ser tóxicas, liberando toxinas na água e que podem causar prejuízo à nossa saúde à medida que a gente ingerir ou entrar em contato com essa água contaminada. E de onde que vem esses nutrientes, nitrogênio e fósforo, relacionados ao processo de eutrofização? Boa parte dele vem do lançamento de esgoto sanitário não tratado nos corpos aquáticos, mas também pode estar relacionado a fertilizantes ou a própria ressuspensão do sedimento do lago, também chamada de fertilização interna do corpo hídrico. E o que tem se observado ao longo dos anos é que, se antigamente, alguns séculos atrás, essa eutrofização, que é um processo natural, demorava bastante tempo para acontecer, de um manancial sair do seu estado oligotrófico com pouca concentração de nutrientes, para até um estado eutrofizado, com a concentração elevada de nutrientes do corpo aquático. Agora, o que a gente tem é uma eutrofização artificial causada pelo despejo de esgoto de outras fontes de nutrientes para o corpo hídrico, acelerando esse processo de eutrofização do corpo aquático. E ainda relacionado a essa eutrofização,
Se antes a gente tinha uma situação dos nutrientes nitrogênio e fósforo em concentração normais, né, aceitáveis, com esse excesso de nutrientes na água, acaba-se intensificando a concentração das algas, o afloramento das águas no reservatório. Essas algas, então, né, correspondem a essa produção primária. Isso também faz com que haja uma mudança no ciclo de nutrientes, uma alta degradação da matéria orgânica e, consequentemente, a mortandade de comunidades aquáticas, uma vez que também nesse processo de degradação da matéria orgânica, a gente vai ter o consumo de oxigênio dissolvido do corpo aquático, prejudicando a disponibilidade de oxigênio para outros organismos. E aqui a gente tem, né, que tanto o escoamento superficial de áreas urbanas ou de áreas residenciais com suas fossas sépticas, ou então do escoamento superficial relacionado à atividade de agricultura que carregam esses nutrientes para algum rio, quando esses nutrientes estão em excesso, a gente vai ter o fenômeno da eutrofização, ou seja, esse afloramento excessivo de algas no corpo aquático. E essa concentração excessiva de algas pode ocorrer aqui nos estuários e ser carregada até os oceanos. Além desse processo relacionado às atividades antrópicas, também pode acontecer uma ressuspensão do sedimento do fundo do reservatório ou do rio para a coluna d'água, contribuindo também para essa floração excessiva de águas nos nossos corpos aquáticos. E eu destaco aqui por último em relação à nossa região semiárida, em que normalmente a gente já tem um déficit hídrico, ou seja, boa parte do ano a evaporação é superior à precipitação. A estação chuvosa dura em torno de 3 a 4 meses no ano, uma precipitação média de até 750 milímetros por ano, enquanto a quantidade de água evaporada ultrapassa bastante essa quantidade de água que precipita na bacia. A evaporação chega até 2.000 milímetros por ano e algumas vezes, em alguns locais, até mais do que isso. Isso faz com que a água ela tenha um alto tempo de residência, ou seja, a água dentro do reservatório, né, um açude, por exemplo, ela não é renovada, não é trocada constantemente, passa diversos meses que não chove, pois a água fica acumulada no manancial. Somando a isso, a alta concentração de energia solar, né, de radiação, de luz, e a elevada temperatura da água torna um ambiente propício para a formação excessiva de cianobactérias, tornando os nossos reservatórios aqui na região semiárida eutrofizados muito mais rápido. E essa eutrofização é ainda mais intensificada decorrente do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica, que está associada ao lançamento de esgoto doméstico, ou a utilização da área próxima ao reservatório para pastagem de animais, ou ainda para agricultura, né, com o uso de fertilizantes. E isso potencializa o carregamento de nutrientes para o corpo aquático, propiciando, portanto, a eutrofização nesses ambientes. Então, eu destaquei aqui para vocês alguns dos principais poluentes aquáticos que existem. No entanto, a gente ainda tem outros, tá? E eu quero que vocês coloquem nos comentários quais são os outros poluentes da água que vocês têm conhecimento, que eu não citei aqui nessa aula anteriormente.